O meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu vos tenho guardado o mandamento de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém? Amém? Pode tomar o teu assento nesta noite. Capítulo de número 15 de João, só para uma curiosidade bíblica, no capítulo 12 até o 21, João está escrevendo do 12 ao 21, a última semana de Jesus em vida. Então, o ministério de João, do capítulo 1 ao capítulo 12, ele compreende há quase 3 anos de ministério de Jesus. Mas do 12 ao 21 é somente a última semana de Jesus. No capítulo 15, Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Você vai ver o 16, você vai ver o 17, a partir do 14, 15, você vai ver que Jesus está preparando os discípulos, porque era a última semana dele, e alguns acontecimentos aconteceram, até sendo redundante, alguns acontecimentos marcaram esta última semana. Então nós vemos que Jesus ele tem a preocupação de preparar os discípulos para que daqui a uns dias ele seria crucificado, ele seria morto, crucificado e ressuscitaria. Mas o interessante do capítulo 15, Jesus, quando ele começa a falar, e eu li até o versículo 15, é que Jesus está tratando aqui, nesses 15 versículos do capítulo 15, Jesus está passando para os discípulos o tipo de relacionamento que ele quer ter com eles. Você vai ver que Jesus, ele começa dizendo que ele é a videira verdadeira, e o seu pai é o lavrador. E quando eu vou decorrendo o texto até o capítulo 15, Jesus está trazendo para os seus ouvintes, para os seus discípulos, os tipos
de relacionamento que Ele quer ter com os seus discípulos e também aplicando para os nossos dias, para a sua igreja. Você vai ver que Jesus fala de varas, em outras traduções também fala ramos, Jesus fala de discípulos e Jesus fala de amigos. Você vai ver que Jesus ele tem a preocupação de dizer para os discípulos que eles precisavam ter um relacionamento com Ele, porque uma vez tendo um relacionamento íntimo com Jesus, eles começariam a fazer aquilo que Deus queria que Jesus quisesse que eles fizessem após a partida de Jesus. Então Jesus, ele começa dizendo que ele era a videira verdadeira, o Pai era o lavrador, e Jesus começa a dizer que toda a vara que não dá fruto, alguém chega, o lavrador, tira aquela vara, joga fora, porque aquela vara, ela não serve para estar enxertada na videira. E o interessante é que na agricultura, quem tinha essa responsabilidade era justamente o lavrador que cuidava da videira. Então Jesus está fazendo uma associação, dizendo que toda vara que está na videira e essa vara não produz fruto, ela tem que ser cortada, ela tem que ser tirada, porque ela é algo que é infrutífero e pode prejudicar. E Jesus continua dizendo: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Então Jesus está dizendo, se uma vez aquela vara que não estava dando fruto for tirada da videira, ela para si nada mais presta, porque ela não vai produzir. Aí Jesus diz: se não estiver na videira, ela também vai ser lançado fora. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí no versículo 5 ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando aqui a respeito de um relacionamento de frutificação. Ele está dizendo para nós que nós somos as varas, nós somos os ramos, e se um ramo ele está fora da videira, ele vai ser lançado fora, ele é infrutífero, para ele nada presta. Mas ele continua: eu sou a videira, vocês são a vara, e quem está em mim, este dá muito fruto. Então eu quero trazer ao coração dos irmãos, para nós nesta noite, que o primeiro relacionamento que Jesus quer com a sua igreja, com o seu povo, é um relacionamento aonde eu devo estar ligado em Jesus com um propósito. Qual é o propósito, pastor? O propósito é que eu dê fruto. Nós fomos chamados, meu irmão, para frutificar. Nós não podemos fazer nada sozinho. Eu não faço, você não faz. Mas se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu começo a produzir, eu começo a dar frutos. Então toda a vara, ela precisa estar ligada, em conexão, em unidade com o Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela só vai frutificar
A igreja, ela só vai produzir, o meu ministério só será um ministério frutífero, o seu ministério só será um ministério frutífero se você estiver ligado em Jesus. Porque uma vez que você está ligado em Jesus, você começa a produzir frutos. E a Bíblia diz, Jesus dizendo: e quando a vara dá fruto, o Pai é glorificado. Jesus está dizendo: vocês são a vara, vocês precisam estar ligados em mim. Eu sou a videira verdadeira. Qual era o propósito de Jesus? Jesus estava dizendo: assim como vocês veem uma videira, e a videira que está ligada, ou a vara que está ligada na videira, e você olha muitos frutos, assim são vocês. Vocês só vão produzir, vocês só vão dar frutos, vocês só vão dar resultado se estiverem em mim e eu em vocês. A igreja, se quer receber algo da parte de Deus, ela precisa estar em Deus, ela precisa estar em Jesus. Porque eu não consigo fazer nada, você não consegue fazer nada, mas quando nós estamos na presença do Senhor, e o Senhor também está dentro de mim, através do seu Espírito Santo, quando nós vamos para a igreja, quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, quando nós estamos na rua, quando nós estamos no meio da sociedade, e Jesus está comigo, e eu estou com Ele, aonde eu passo, aonde eu abro a boca, aonde eu mostro ser cristão, eu começo a produzir fruto, e as pessoas olham e dizem: aquele homem, aquela mulher, aquele moço, aquela moça é diferente. Sabe o que é isso? É porque você está ligado na videira, Jesus está em você, e você produz fruto. Nós não fomos chamados para não dar fruto, porque se alguém não dá fruto, ele não está ligado na videira. Corre o risco de o lavrador vir e ter que podar essa vara, porque essa vara não produzindo, ela pode ser prejudicial. Mas o propósito de Deus é quando nós aceitamos Jesus como Salvador e temos um relacionamento com Ele, nós viemos a produzir. Irmão, você foi chamado para produzir, você foi chamado para mostrar o Deus que você serve, porque o seu pastor, o seu líder, não pode estar no mesmo lugar que você a todo instante. Então Deus te chamou, Deus te salvou, Deus te encheu com o Espírito Santo, e você está ligado nele, e ele está em você. Sabe por quê? Lá no teu ambiente de trabalho, Deus quer que você dê fruto, mas para dar fruto tem que estar ligado na videira. Hoje a gente vê muitas pessoas que querem brilhar, querem fazer, mas não estão em relacionamento com a videira. E Jesus, ele foi tão enfático, dizendo: assim como a videira, como a vara está ligada na videira, e aparecem os frutos, e Deus é glorificado, Jesus também disse: aquele que não dá fruto, a árvore, vocês vão conhecer pelos frutos. Jesus, ele está dizendo para nós, que eu e você, já temos pela orientação de Jesus, pessoas ou árvores que não dão frutos, e Jesus disse: pelos frutos vocês vão conhecer. Mas quem está ligado, Deus é glorificado, e o nome do Senhor é exaltado no meio do povo. A vara também precisa estar ligada. Sabe por quê? Porque do tronco da videira é aonde sai a seiva que ela precisa para ter
vida em si mesmo. Então não adianta a vara estar longe da videira. Para ela ter vida, ela precisa estar ligada no tronco da videira, porque a videira manda para ela nutrientes, manda para ela coisas que vai fazer ela desenvolver, e à medida que ela desenvolver, ela começa a produzir fruto. E Jesus disse isso no versículo 2: toda vara que em mim não dá fruto tem que ser tirada, limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, Jesus está dizendo, para a vara ter vida em si mesmo, ela precisa estar ligado no tronco da videira. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Eu e você só estamos de pé, só estamos aqui no culto ainda, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu e você ainda estamos ligados na videira, e através do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus traz para nós nutrientes espirituais, para que eu e você ainda receba da parte de Deus refrigério, receba da parte de Deus virtude, receba da parte de Deus autoridade, receba da parte de Deus coragem, receba da parte de Deus ousadia, receba da parte de Deus poder, para nós estarmos vivos e produzindo fruto. Por isso que Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada, vocês precisam estar em mim. Jesus está falando de um relacionamento produtivo. Eu, se quero desenvolver o meu ministério, se quero desenvolver a minha vida espiritual, se quero desenvolver uma igreja poderosa na presença de Deus, o segredo é entronizar Jesus no meio da igreja, e nós voltarmos para o pé de Jesus, ligados na videira, nós na videira e Deus em nós, para que a igreja produza frutos que glorificam o nome do Senhor. E Jesus, ele é tão sábio, que Jesus sabia que teriam árvores que às vezes ela poderia até produzir fruto, mas esse fruto não era para consumo. Esse fruto talvez a árvore poderia até produzir, mas não era para benefício. Uma vez eu estava num sítio, e de longe eu vi um pé de laranja, e aquele pé de laranja, de longe ele se destacava. De longe você via aquelas baita laranjona, bonita, e a gente veio da cidade e achava que tudo era laranja, tudo era bom para consumo. Aí nós chegamos debaixo do pé de laranja e já fomos catar aquela laranjona. Aí meu pai disse para mim assim: olha, essa laranja aí é chamada de laranja brava. Essa aí não serve para nós chupar ela. Essa aí não serve para suco. Essa aí não serve para nada. Quem se alimenta desse tipo de laranja são os animais, que às vezes cortam e faz como se fosse ração, mas não é própria para consumo. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Jesus já advertiu a igreja: pelos frutos vocês os conhecerão. Tem árvore por aí que está até mostrando que tem fruto, mas não é fruto que glorifica o nome do Senhor, não é fruto que edifica, não é fruto que traz a exaltação ao nome do Senhor, não é fruto que vai te edificar espiritualmente. E Jesus já dizia: vocês vão conhecer pelo fruto. Quem está ligado em Deus sabe que o fruto que é produzido é para a glorificação do Senhor. E quem está em Deus, ele sabe que tem fruto que não é para a glória de Deus. E isso foi Jesus que disse, não é eu. Jesus disse: pelo fruto vocês vão conhecer eles.
Nós vivemos dias onde as pessoas estão inflamadas com o ego, estão inflamadas com a posição, estão inflamadas com o seu bel prazer, aonde estão buscando a glória para si, estão levando pessoas, e essas pessoas, elas clamam, elas batem palmas, elas derramam ali os louros, as glórias, e as pessoas estão sendo envaidecidas com essa glória, mas o intuito não é a glória de Deus. São homens amantes de si mesmos, homens que às vezes não suportaram ouvir a sã doutrina, racharam o ministério, racharam igrejas e foram colocar homens que queriam ouvir aquilo que ele ensinava. Jesus já está dizendo: é pelo fruto que vocês vão conhecer. Mas Jesus disse: aquela vara que estiver em mim, ó glória, e eu estiver nele, todo fruto que ele der será a Deus glorificado, o nome do Senhor será glorificado. Eu não preciso colocar no Facebook, no Instagram, aquilo que Deus está fazendo, mas aonde eu vou, onde eu estou, o nome do Senhor é glorificado, porque eu estou ligado na videira. E Jesus fala de relacionamento. Aí Paulo, em Efésios capítulo 1, Paulo dá ali no capítulo 1, em Cristo nós somos abençoados, em Cristo nós somos eleitos, em Cristo nós fomos redimidos, em Cristo nós fomos feitos herança de Deus, em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Eu já li aqui na leitura oficial: nós andávamos de passos largos para a condenação eterna, mas Jesus morreu na cruz do Calvário e apresentou-se para mim e para você, dizendo: eu sou a videira verdadeira, e se você estiver em mim e eu estiver em você, você vai produzir fruto. E uma vez que eu produzo fruto, e uma vez que eu estou em Deus, eu sou abençoado, eu sou redimido, eu sou herança de Deus, e fui reconciliado com Deus. Nós éramos estrangeiros, nós não tínhamos o privilégio, nós éramos contados como alguém que estava fora, mas Jesus olhou para mim, olhou para você, e sabia que você estaria aqui hoje, no dia 19 de fevereiro do ano de 2023, para dizer: eu morri por você, para te resgatar e para te dar a vitória. Esteja em mim, e se eu estiver em você, você vai produzir fruto. Eu disse que nós somos chamados para produzir, irmão. Se nós não estamos produzindo, nós precisamos rever nossos conceitos de fé, porque é impossível quem está em Jesus e Jesus nele não produzir fruto. É algo automático. Você está plantando, você está cuidando, porque você sabe que alguns dias depois você se deleitará com o fruto daquilo que você está cuidando. Assim é a vida do cristão com Jesus. Você aceitou Jesus, Jesus vai morar dentro de você, você vai começar a produzir frutos, você vai ver a glória de Deus na tua vida. E Jesus, ele é tão bom, que por mais que nós somos falhos e errantes, ainda ele manda o Espírito Santo, ainda ele dá poder de Deus, ainda ele dá graça sobre graça, ainda ele manda virtude, aí ele manda o Espírito Santo dando dons espirituais, aí ele manda coragem, aí ele manda ousadia, e Deus vai fazer você se levantar como homem e mulher de Deus, para que através da tua vida o nome do Senhor seja glorificado. Aí Jesus continua dizendo: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus está dizendo
que é necessário que nós demos muito fruto. Eu tenho que dar muito fruto, e você também que tem que dar muito fruto. Aí ele diz: meu Pai será glorificado, e assim serei os meus discípulos. Jesus está falando aqui o segundo nível de relacionamento. Ele diz que aquele que está nele e faz a vontade dele, ele começa agora a se tornar um discípulo dele. Ele está dizendo aqui: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Jesus está dizendo que quando eu estou na videira, e quando eu começo a dar fruto, e começo a me relacionar com Jesus, eu começo automaticamente a ser um discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? É todo aquele que faz aquilo que o seu Senhor manda. Jesus está dizendo: eu vos ensinei que vocês devem permanecer no meu amor, assim como eu vos amei, vocês também devem amar os outros. E Jesus continua: e se vocês fazerem aquilo que eu vos mando, vocês serão os meus discípulos. Nós somos chamados, meus irmãos, para cumprir uma ordem do nosso Senhor. Qual é, pastor? Jesus nos chamou para sermos parecidos com Ele, porque foi Ele que nos ensinou. E quando eu olho para a palavra discípulo, eu vejo que para ser discípulo, eu tenho que estar preparado para abrir mão de algumas coisas. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, e quando Jesus começa a fazer a escolha dos seus 12 discípulos, Jesus chega, por exemplo, para Mateus, e viu que Mateus estava na coleteria de impostos. Jesus chega para Mateus e diz: segue-me. A Bíblia diz que Mateus, ele já se levanta e segue Jesus. Quem quer ser discípulo de Jesus tem que estar preparado para abrir mão de algumas coisas, de algumas vantagens que aos olhos dos homens parecem ser vantajosos, porque a ótica de Jesus é diferente da perspectiva que eu vejo, daquilo que eu olho. Jesus, às vezes, eu olho para um jeito, planejo de outra forma, e quero fazer coisas que aquilo está diante de mim. Mas quando Jesus me chama, Ele me leva para uma ótica não minha, mas a ótica que Ele quer de mim. Então quem quer ser discípulo tem que estar preparado para quando Jesus o chamar e dizer: eu vou te seguir. Todos os homens que Jesus chamou nas escolhas dos 12, todos olharam para Jesus. E quando Jesus lançou o convite, eles deixaram tudo o que tinham e começaram a seguir Jesus. Quem quer ser discípulo de Jesus, esteja preparado para seguir a Jesus, abrir mão de algumas coisas, porque a partir de agora eu já não era mais o que eu queria ser, mas agora eu sou um seguidor de Jesus. Esses homens abriram mão de profissão, estes homens abriram mão, aleluia, de cargos profissionais, e eles começaram a seguir o meigo nazareno, aquele que não tinha lugar para dormir, aquele que não tinha comida pronta para almoçar e nem jantar. Ele disse: olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quer ser meu discípulo? Então abra a mão e siga-me. Para ser discípulo de Jesus, eu tenho que estar disposto a renunciar o meu eu. Para ser discípulo de Jesus, é eu estar planejando algo, preparando algo, lutando por algo. Aí Jesus chega e diz: não, agora você era pescador de peixes, eu quero te fazer pescador, mas não é de dourado mais, já não é de curimba mais, eu quero te fazer
pescador de homens. Sabe o que eu estou querendo dizer à luz da Bíblia? É que às vezes nós planejamos, nós arquitetamos, mas quando Jesus chega, Ele diz: está disposto a abrir mão? Porque o que eu tenho para você não é nada disso que você planejou, arquitetou. O que eu tenho para você é que você me siga. Renuncie ao seu eu, renuncie à sua vontade. E comece agora a viver aquilo que Jesus projetou e planejou para você. Ser discípulo de Jesus é ter a consciência que às vezes eu vou abrir mão da festa. Ser discípulo de Jesus é ter a consciência que talvez eu vou ter que abrir a mão de algumas amizades. Ser discípulo de Jesus é saber que às vezes eu vou ter que abrir a mão daquilo que eu gosto demais. Ser discípulo de Jesus é eu saber que vai chegar a hora que Jesus vai falar: para me seguir, você tem que deixar esse fardo pesado. Para me seguir, eu vou trazer um fardo para você. Você vai carregar, mas ele vai ser leve. Para seguir a Jesus, eu tenho que estar disposto, irmão. Se eu quero ser discípulo de Jesus, vai ter momento que Jesus vai querer algo de você, vai querer algo de nós. Quantos que por amor a Cristo, até a família eles tiveram que abrir mão, não que abandonaram a família, mas para não haver contenda, intriga, tiveram que afastar. Por quê? Porque o alvo deles agora era ser um seguidor de Jesus. Lembra de Abraão? Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, o negócio é o seguinte, eu tenho uma obra na tua vida, Abraão, e eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. A terra é fantástica, é coisa grande, é algo tremendo, Abraão. Só que tem alguma coisa, eu preciso que você saia da tua parentela, porque para você me seguir, Abraão, você tem que sair da tua parentela. A tua parentela aí são pessoas que são produtores de imagem de escultura, não conhece ao Deus verdadeiro. Para eu te usar, Abraão, você precisa abandonar a tua parentela. E outra coisa, Abraão, você vai abrir mão de tudo e você vai para um lugar que ainda eu nem sei, mas hei de te mostrar lá na frente. Abraão, quando recebe a notícia da parte de Deus, a Bíblia diz que quando seu pai Terá morreu, Abraão pega a sua casa, pega a sua família, pega os seus bens e parte para uma terra que ele não sabia onde era, que ele não conhecia. Mas Abraão queria ser um seguidor de Deus. Para seguir a Deus, eu preciso estar preparado para abrir mão de algumas coisas. Paulo, quando ele vai defender o seu ministério apostólico, quando ele estava no meio dos doutores e acusando lá em 1 Coríntios, Paulo ele diz assim: ó, tudo que aquilo que eu achava que eu era, eu sou descendente, eu sou vindo da tribo, eu sou judeu por natureza, eu estudei aos pés de Gamaliel, os mestres da época. E Paulo fala assim: mas quando eu encontrei Jesus lá no caminho de Damasco, tudo que eu achava que eu era, eu considerei como esterco. Eu preferi abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Para seguir a Jesus como discípulo, eu tenho que estar disposto a aprender lições. E Jesus nos ensina a primeira lição: o discípulo também tem que ter compaixão. Jesus estava na região de Tiro e Sidom,
Aí sai a mulher cananeia gritando atrás de Jesus: Jesus, Jesus, minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus, Jesus. Aí os discípulos, fico pensando, é um texto que dá a gente entender, os discípulos estavam incomodados, porque aquela mulher vinha gritando atrás deles. Quem sabe antes, aqui na Bíblia não diz, mas eu que penso, pensando na natureza humana, os discípulos, quem sabe antes de falar com Jesus, quem sabe, vai embora, para de atormentar, você não está vendo que você está perturbando? E aquilo incomodou tanto os discípulos, que eles não aguentaram e chegaram para Jesus: Jesus, despede logo essa mulher, vem gritando aí, como uma doida atrás de nós. Mas Jesus era aquele que já tinha olhado as necessidades da mulher cananeia. Jesus, ele prepara situações para mostrar o seu poder e a sua compaixão. Se fosse pelos discípulos, ele já tinha: despede ela logo, manda ela embora. Aí quando eles falam isso, Jesus chega para a mulher, e a mulher fala: mestre, dá uma atençãozinha para mim, por favor. Jesus disse: olha, o negócio é o seguinte, eu não fui mandado a não ser para as ovelhas de Israel. Jesus estava falando para ela: ei, eu não vim para você, fica na sua. Mas essa mulher, ela não desiste, e ela continua querendo um relacionamento com Jesus. Aí Jesus disse: olha, eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ô irmão, já pensou ouvir uma expressão dessa de Jesus? Eu não vou pegar os pães que é dos filhos e vou deitar aos cachorros. Quando a mulher recebe essa palavra, a mulher diz: Senhor, mas também o cachorro que está dentro da casa se alimenta com as migalhas que caem da mesa. Oh, glória a Deus! Quando a mulher dá essa palavra, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Jesus estava ensinando para os discípulos, eles queriam mandar a mulher embora, mas Jesus move de compaixão e diz: eu nunca vi nem em Israel uma fé como esta. Aleluia! Jesus atende a mulher, mostrando para a mulher compaixão. Quem é seguidor de Jesus precisa aprender a lição da compaixão. Jesus também ensinou a lição da misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia denota da palavra misericórdia, ou seja, vem de coração, cardia. O que Jesus estava dizendo para o seu discípulo é você ter misericórdia de alguém, é a dor do outro bater dentro do seu peito, ao ponto de você dizer: eu sou servo de Deus, eu sou seguidor de Jesus, e a situação daquele irmão, daquela mulher, daquele homem mexeu com o meu coração. Discípulo de Jesus também deve ter a lição da misericórdia. E às vezes, meu irmão, aquilo que é muito para você, e às vezes talvez aquilo que a atenção que você dá para alguém, você está dando para esta pessoa um ar de misericórdia. O discípulo de Jesus também tem que ter a lição da humildade, a lição do perdão, a lição do amor. O discípulo perdoa, o discípulo ama, o discípulo vive em humildade diante de Deus e diante dos homens. Quem é discípulo de Jesus, ele recebe de Deus
esses presentes, vou dizer assim, ao ponto de ele ter um coração amoroso, um coração que perdoa. Irmão, se você é discípulo de Jesus e tem alguma causa que você precisa perdoar, eu trago uma palavra de Deus ao teu coração nesta noite. Como discípulo do Senhor, você precisa exercer o perdão. Glória a Deus. Pastor, mas eu não sou culpado. Ah, é? Mas Jesus ensinou para os discípulos o seguinte: ei, quando você for ofertar e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, note, Jesus disse, não é eu, se eu lembrei que o meu irmão tem algo contra mim, na hora da oferta, se eu lembrar, o que Jesus disse? Deixa ali a sua oferta, vai lá e reconcilia com ele primeiro. Depois que você reconciliar com ele, aí você vem e faz a tua oferta. Jesus está usando de oferta, culto, momentos devocionais que eu tenho com Deus. Paulo diz, se possível, tende paz com todos. Às vezes, meu irmão, tem pessoas que estão bravas comigo e eu nem estou sabendo, mas se eu fiquei sabendo, eu digo, ô meu irmão, me perdoa, ô meu irmão, não era a minha intenção, eu quero ter paz com você, e eu quero que você tenha paz comigo, porque só assim nós vamos entrar no céu. Lições de quem é discípulo. E eu vou terminar o outro último nível de relacionamento que Jesus ensina. Jesus, no versículo 15, ele fala, já não vos chamarei de servos mais, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigos, porque tudo que ouvi do Pai vos tenho feito conhecer. Quando Jesus fala que já não vai mais chamar de servo, mas de amigo, é porque o amigo, ele tem alguém que ele confidencia as suas coisas, os seus segredos. Em outras palavras, o último nível que Jesus já estava dizendo de relacionamento aqui, nesse texto, é que Jesus já estava dizendo, eu já não chamo vocês mais de servos, mas eu quero vos chamar de amigo. Quem é amigo tem comunhão. Jesus está dizendo, aquilo que eu recebi de Deus, agora eu vou passar para vocês, porque eu tenho comunhão com vocês, e agora vocês são meu amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo, ele sabe aquilo que eu estou planejando. O que Jesus já estava dizendo para nós é que no último relacionamento que nós devemos ter com Jesus é o relacionamento da comunhão estreita com Deus. Irmão, você e eu precisamos ter comunhão com Deus. É você chegar para Deus e saber que nenhuma barreira te separa de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz que aquele que chega à presença de Deus, ao trono, ele precisa em primeiro lugar saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, o escritor aos Hebreus está dizendo, Deus quer que você chegue ao trono da graça sem cortar caminho, sem ir atalho, porque Jesus conquistou um novo e vivo caminho. Então eu e você, crente do Jardim Urocola, quando nós vamos na oração no nome de Jesus, Deus se faz meu amigo e eu posso chegar à presença de Deus por intermédio de Jesus, o nosso Senhor. Você, meu irmão, pode chegar na presença, ao trono de Deus, através da oração, no nome de Jesus. O que nós estamos falando aqui nesta noite é que você tenha comunhão com Deus eterno.
Nós devemos ter comunhão com Jesus. Nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo. Às vezes nós queremos ter comunhão com o vizinho da direita, com o amigo do trabalho, com o amigo da escola, que às vezes não traz nenhuma edificação para a tua vida espiritual. E às vezes nós contamos o nosso segredo, nós contamos o sonho, nós contamos o projeto, nós contamos intimidade do relacionamento conjugal com alguém do trabalho que só vai trazer maldição, e não contamos para Jesus. Não contamos para o Espírito Santo. Jesus está dizendo: eu vos chamo de amigo, porque aquilo que você quer confidenciar comigo, eu também vou confidenciar para você. Relacionamento íntimo, comunhão com Deus. Ou você acha que Deus não fala com você? Ou você acha que o Espírito Santo não quer te dar direção? O Espírito Santo de Deus, ele quer conversar comigo e com você. O Espírito Santo de Deus, através de uma vida de comunhão com Ele, Ele quer te despertar na madrugada e falar com você, irmão. Quantos creem que Deus fala através do Espírito Santo? Ele fala, irmão. E a melhor coisa do mundo é você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E você saber: Deus está aqui. Deus entrou no quarto. Oh, maravilha! Quando você está no teu momento de oração, naquela luta, oração travada, e você começa a olhar 5, 10 minutos, e ora, quando olha, passou 2 minutos, aquela guerra, parece que o negócio não acontece, aí já começa a abrir a boca. Ai, que sono, parece que a oração está amarrada, mas daqui a pouco você sente que uma presença entra no quarto, começa a te envolver, desce sobre a tua cabeça, aí você já começa aquele arrepio da alma, e você fala: Deus está aqui. Daqui a pouco quem é batizado com o Espírito Santo já começa a falar em língua estranha, aí você já entra na dimensão espiritual, que o diabo não sabe o que você está conversando com Deus, e você entra na dimensão de Deus. Comunhão, irmão. Glória a Deus. Comunhão. A raiva do diabo é quando você vai orar a Deus em mistérios, porque quando eu estou verbalizando, ele está catando. Mas quando a presença de Deus invade o nosso ser, e nós começamos a orar a Deus em mistério, falar em línguas estranhas, aí o diabo fica doidinho da Silva, porque ele não sabe, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, quer dizer então que eu não falo em estranho, Deus não ouve minha oração? Pelo contrário, Paulo diz: vós não sabeis orais, porque orais mal, pedi mal, mas o Espírito Santo de Deus ora por vós. Mas para que o Espírito Santo ore por mim, eu preciso ter comunhão com Ele. E o Espírito Santo, meus irmãos, quando eu tenho comunhão com Ele, é como se Ele fosse uma pessoa que estivesse comigo ao meu lado, embora eu não vendo, mas sentindo, presenciando a sua presença e a sua glória. E Ele começa a falar no coração, Ele começa a divertir. Ô irmão, tem dia que eu sou chamado para pregar e eu fico naquela luta. Ai meu Deus, o que eu vou pregar? Vira a Bíblia para lá, vira a Bíblia para cá, não sai nada, e vai passando a hora, vai chegando a hora do culto, aí naquele desespero, aí o Espírito Santo fala para mim assim: abra a Bíblia em tal lugar. Quando eu abro a Bíblia, irmão, parece que a Bíblia ela descortina na minha frente, e eu começo a ler às vezes um versículo, aí o Espírito Santo dá a mensagem no meu coração. Aí eu já pego a caneta, já faço isso, essa vem de Deus purinho, e porque é Deus que quer ter comunhão conosco. Quantas vezes nós chegamos na igreja
e às vezes não tem a palavra, ou tem a palavra, mas você vê que o culto parece que não é aquela palavra que você planejou. Aí alguém pega para ler a leitura bíblica e lê o versículo, aí o Espírito Santo, prega aí porque eu quero falar aí. É assim que Deus faz comunhão com Ele. E Jesus disse: eu não quero mais, não chamo mais vocês de servos, mas chamo de amigo, porque aquilo que eu recebi de Deus, isso eu também fiz vocês conhecerem. O que Deus está dizendo para nós através dessa palavra: não existe segredo entre eu e Deus, entre Deus e você. Se você tem comunhão com Ele, Ele mostra o céu para você. Mas está na Bíblia isso, pastor? Está na Bíblia. Paulo diz assim: eu conheço um homem, não sei se em mim fora de mim, mas uma coisa eu sei, que esse homem foi levado ao terceiro céu, e lá esse homem viu coisas que ao homem não é lícito falar. Aí Paulo dizendo: e pelas revelações que lá tive, para que eu não me ensoberbecesse, foi enviado um emissário de Satanás para me esbofetear. Aí eu orei ao Senhor: Senhor, repreende esse emissário de Satanás. Aí Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Foi colocado um espinho na minha carne, para que as revelações que eu tive, eu não me ensoberbecesse. O que Paulo está dizendo: eu fui lá no terceiro céu, gente, e vi coisa lá que Deus mostrou para mim, mas Ele disse para eu não falar para vocês. E para eu não me ensoberbecer, foi colocado um espinho na minha carne. Só que para João, o mesmo Deus que não guarda segredo e quer revelar aos amigos, João está lá na ilha de Pátimo para morrer. Daqui a pouco Deus se manifesta para João dizendo: João, eu sou o alfa e o ômega, sou o princípio e sou o fim. Jesus estava dizendo para João: no começo eu era, e no final eu sou também. Quem não aceitar comigo no começo, vai ter que aceitar a conta comigo no final, porque eu estive no começo e vou estar no final. Eu sou o princípio e o fim. Aí Jesus mostra revelações para João e diz: João, escreve. Não existe segredo para aquele que tem comunhão com Deus. Deus fala, Deus mostra, e você é cheio de Deus, porque você já não é mais servo, mas você é amigo do Senhor. Para isso eu preciso ter comunhão com Ele. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra como vinda de Deus? Relacionamento com Jesus, vara para produzir, discípulo para seguir, e amigo para ter comunhão com Ele. Que essa palavra esteja em vossos corações, e como diz o salmista: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Só lembrando aos irmãos